Aqui no Bom Dia, uma entrevista com o ministro da Ciência e da Tecnologia, Roberto Amaral. As principais notícias do Estado agora no Bom Dia Pará. O ministro da Ciência e da Tecnologia está em Belém. Ele veio se reunir com dirigentes de unidades de pesquisas do Ministério e dar início à maior aproximação dos trabalhos desenvolvidos pelo Museu Emílio Gueldi com outras unidades de pesquisa do país. Ele é o nosso convidado agora no Bom Dia Pará. Ministro, bom dia, bem-vindo. Num país onde as pessoas sempre reclamam nessa questão do incentivo à pesquisa, etc., qual é o maior desafio começando esse trabalho? Primeiro, antes de falar do desafio, eu queria falar da alegria de estar em Belém, uma cidade que eu adoro, e estar falando para os paraenses. O grande desafio não é só de verba, o grande desafio é passar para a sociedade que a questão da ciência e tecnologia não pertence só à universidade, não pertence aos institutos de pesquisa, nem pertence ao poder público. Isso tem que ser uma conquista da sociedade brasileira e deve contar com a participação do empresariado. Agora, existia sempre um mito, na verdade, em relação à questão do apoio à ciência e tecnologia, do apoio à pesquisa. As pessoas sempre, os próprios pesquisadores sempre disseram assim, olha, deveriam fazer mais do que fazem. Quer dizer, isso torna, digamos, essa gestão do senhor à frente do Ministério com um desafio maior, digamos assim? Um agradável desafio. O grande problema do país é exatamente a inexistência de investimentos em ciência e tecnologia. Há 20 anos atrás, por exemplo, o PIB brasileiro era superior ao da Coreia do Sul, a renda per capita era superior à da Coreia do Sul. Por que hoje nós estamos atrás da Coreia do Sul? Porque há 25 anos eles investem 3% do seu PIB em ciência e tecnologia. E nós, agora, estamos investindo apenas 1%. Esse desafio vai ser encarado pelo governo do presidente Lula, que assumiu o compromisso e autorizou a reafirmá-lo, de até o final do seu mandato nós chegarmos a gastar pelo menos 2% do PIB nacional em ciência e tecnologia. Na verdade, simplesmente o dobro. Na verdade, você está tentando reverter esse processo, mas infelizmente já estamos defasados em relação àqueles que já investiram. Dá para compensar esse atraso? Dá para tentar compensar. O meu sentimento é que nós estamos no avião avariado e nós temos que consertá-lo ainda em voo. Não dá para descer para consertar em terra. Nós temos, o grande desafio nosso é lidar com o passado e o futuro. O que é que eu chamo de passado? É recuperar o tempo perdido. E nós temos que pensar no futuro. Nós não podemos pensar ciência e tecnologia com os dados de hoje. Nós temos que pensar o que será, quais serão as exigências de ciência e tecnologia daqui a 14, 15 anos, daqui a 20 anos. E nos anteciparmos a esses desafios, começando a formar agora o profissional que o país vai necessitar lá na frente. Agora, nesse momento que se fala em dar 1% do PIB para a pesquisa, acontece aí esse corte de verbas no orçamento, quer dizer, de alguma maneira o Ministério deve ser afetado por isso também? Não, esta foi inclusive uma oportunidade que o governo do presidente Lula teve de mostrar a sua fidelidade ao seu programa. Nós não sofremos corte. Certo. Ao contrário, eu queria assinalar isso, no dia em que o governo anunciava o corte necessário de 14 bilhões de reais no orçamento da União, nós anunciávamos o aumento das bolsas de pesquisa do CNPq. Certo. A gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco para continuar conversando com o ministro da Ciência e da Tecnologia. Você vai ver a continuação dessa entrevista e as vitórias de Remo e Tuna pelo Parazão, além da estreia do Paysandu na Libertadores da América. Daqui a pouco. Curso de memorização e leitura dinâmica, início 17 de fevereiro. Informações pelo 228-1310. Nós continuamos a entrevista com o ministro da Ciência e da Tecnologia, Roberto Amaral. Ministro, essa questão de bolsas para pesquisa, CNPq, são mais 14 mil bolsas, é isso? Nós anunciamos, já estamos implantando a criação de mais 14 mil bolsas. Para você ter ideia, há 10 anos atrás, nós tínhamos, o CNPq tinha um programa de 50 mil bolsas, que no governo passado caiu para 45 mil.
Ou seja, o Brasil cresce, as universidades crescem, a demanda cresce e nós diminuímos o número de bolsas e depois perguntamos por que estamos atrasados. Nossa primeira medida do governo nesta área foi aumentar o número de bolsas. Criamos mais 14 mil bolsas, 4.500 para pesquisa de nível de doutorado e criamos outras categorias. Vou falar apenas sobre uma, que é da iniciação júnior, que é para já localizar o estudante na escola de segundo grau. Nós criamos este programa para atender principalmente aos alunos da escola pública. Existe um objetivo também que é descentralizar a pesquisa, não fazer pesquisa só nas regiões mais desenvolvidas e trazer isso para o norte, nordeste. Como é que está isso? Eu vou mais longe. O grande objetivo do nosso governo, do governo do presidente Lula, é desconcentrar. Desconcentrar a renda, desconcentrar a riqueza, desconcentrar também o saber e a informação. Uma das formas disso é desconcentrar os investimentos da União em ciência e tecnologia. Ele não pode ficar como hoje, 80% dos investimentos da União ficam entre os estados do Rio de Janeiro, meu estado e São Paulo. É preciso que a ciência e tecnologia seja um projeto nacional. E ele só será um projeto nacional se nós investirmos no Rio e São Paulo, mas investirmos também no Pará, investirmos também no Amazonas, investirmos também no Piauí. E nas edições dos jornais na internet, chegou até a causar um certo ciúme essa história da descentralização, sugerindo que o Ministério possa estabelecer cotas para pesquisa, ou seja, X reais para determinados pesquisadores, talvez mesmo que não tenha toda essa demanda. O senhor confirma, não confirma essa história? Às vezes a imprensa sai da reportagem para a novela. Eu nunca falei isso. Não existe cota? Não existe cota. Nós estamos estudando formas de promover essa descentralização, que não passa apenas pelo poder federal. Tem que também haver a participação dos estados. E eu faço aqui de público um apelo para quem me está ouvindo, para pressionar os diversos governos, para que os governos estaduais também investam em ciência, também investam em pesquisa, também investam em tecnologia. Este esforço não pode ser só do poder público federal. Certo. Hoje, 80% dos investimentos brasileiros em ciência e tecnologia dependem da União. Nos países civilizados, 80% decorre da iniciativa privada. Esse investimento tem que ser da União, dos estados, da iniciativa privada. Tá certo, ministro. E agora a relação da ciência e tecnologia do Brasil com a ciência e tecnologia no mundo. No início aí da gestão, houve um certo mal-estar em relação à história da utilização da energia atômica com fins pacíficos, né? Uma entrevista dada da BBC foi interpretada lá fora como se estivéssemos nós aqui no Brasil defendendo a fabricação da bomba. O que aconteceu realmente nessa história? A interpretação não foi lá fora, a interpretação não foi aqui e não se trata de interpretação, se tratou de um processo conhecido de distorção da informação. A imprensa informa, mas também desinforma. O que o ministro disse na entrevista à BBC e repete aqui, é que este país, e qualquer país que tenha projeto de nação, não pode se autolimitar na pesquisa. Nós temos que pesquisar na área do genoma, temos que pesquisar na área da nanotecnologia, temos que avançar em informática. Nós não podemos nos estabelecer limites da pesquisa. Daí, nós temos que também investir temos que investir também na pesquisa nuclear. Daí, transformar isso numa defesa da bomba atômica é simplesmente má fé. Tá certo, ministro. Obrigado pela sua participação. Fico muito grato. Sucesso aí nessa empreitada, que ela é difícil, mas ela é prazerosa, como o senhor citou no início da entrevista. Isso. Obrigado. O desafio, quanto maior, melhor. Obrigado ao senhor. O ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Amaral, inaugura em Belém um sistema de transmissão de dados que vai interligar o Museu Emílio Gueldi a instituições de pesquisas de outros estados brasileiros. O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, conheceu o espaço de onde ocorrerá a troca de informações entre o Museu Emílio Gueldi e as instituições de pesquisa do resto do país, que fazem parte da Rede Nacional de Pesquisa. A transmissão de dados deixou de ser feita pelo e-mail para funcionar através de um circuito de rádio, que torna o acesso à internet mais rápido e seguro. Nós vamos fazer parte dessa grande rede nacional, mas também vai trazer para a instituição melhor capacitação dos nossos técnicos e na organização das nossas informações. Após a inauguração das instalações, o ministro falou dos planos do governo Lula para a Amazônia.
Segundo ele, os programas de investimento na área de ciência e tecnologia não serão afetados, mas o governo pretende mudar as regras de aplicação dos recursos para que todos os estados possam investir em pesquisa. Esses recursos precisam se espalhar pelo Brasil inteiro, para que nós possamos formar realmente uma base nacional de ciência e tecnologia, fixando os nossos pesquisadores nas suas regiões, nas suas universidades de origem. O novo governo também conta com a ajuda dos meios de comunicação para mostrar à sociedade a importância da pesquisa no crescimento do país. A intenção é criar uma consciência nacional e fazer com que a sociedade cobre dos políticos investimentos nessa área. É preciso que os meios de comunicação de massa nos ajudem a explicar à população os conceitos de ciência e tecnologia, que isso é fundamental, não é apenas para o futuro do país, não é uma coisa etérea que está lá longe, é para o dia a dia, para o nosso cotidiano. E o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, visitou hoje pela manhã que aqui será também um dos celeiros. A TV Liberal, ela procura premiar o talento há 9 anos com o Troféu Romulo Marani. A sua palestra hoje faz parte da programação da 9ª edição do Troféu Romulo Marani. Exatamente. Como é que o senhor vê esse tipo de ação como da TV Liberal de premiar o talento? É uma excelente iniciativa, é o motivo até principal, né, entre outras agendas, mas é o motivo principal da minha vinda, justamente porque eu acho que essa iniciativa, além de provocar o debate sobre a questão esportiva, sobre o marketing, sobre a política esportiva, também é óbvio que termina com o próprio troféu e as competições se estimulando, né, a prática esportiva local. Eu acho que é uma excelente iniciativa e nós queremos não só prestigiar, como ser parceiros de iniciativas como essa. Ministro, muito obrigado. Sucesso no seu seminário hoje. Eu que agradeço, senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação. Bom, o evento prossegue amanhã à noite com as presenças do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Vital Severino Neto, e da estrela do vôlei, Ana Moser, que também estarão presentes hoje à noite lá no Teatro Maria Silvia Nunes.